Olá, estudantes, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o vídeo explicando como foi fazer uma faculdade à distância. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder para vocês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, por que que eu escolhi fazer uma faculdade à distância? A faculdade de letras, que é a faculdade que eu fiz, a cidade mais próxima que tem ela aqui, ela fica 1 hora daqui de carro, mas como o único transporte que tem aqui da minha cidade pra lá todos os dias, ele sai 4 horas da tarde e chega meia-noite. É um transporte gratuito, mas a carga, assim, de você sair 4 horas da tarde, chegar lá na cidade umas 6, por causa que é de ônibus, demora mais. Chegar lá umas 6, esperar 1 hora pra estudar, 7 horas, e aí sair da faculdade às 10. E aí daqui que pega todo mundo, sair da cidade assim umas 11 horas da noite e chegar nessa cidade meia-noite, meia-noite e meia, eu acho essa carga muito pesada. E aí, por isso que eu decidi fazer uma faculdade à distância pela comodidade, né? E porque eu gosto muito de literatura e livros, né, de dar aula, e é uma coisa que me apetitava bastante fazer. Então, por isso que eu decidi fazer a faculdade à distância. O segundo ponto, como foi a faculdade em si? Pra quem ainda não viu os outros vídeos, eu fiz a faculdade de letras pela faculdade da Uniub, eu fiz à distância. Então, o que eu senti da faculdade e do suporte da faculdade em si? Primeiramente, eu achei que as aulas são muito curtas, mas é muito material didático. Então, é vários PDFs, vários livros, várias coisas durante a semana. Mas a carga da Uniub eu achei muito facilitada. Exemplo, na primeira semana eles vão te mandar um PDF, a videoaula e os exercícios. Então, você tem 7 dias para fazer, 7 dias para ler o material, 7 dias para estudar e resolver as questões. Lógico que tem semanas que a gente não vai conseguir dar o melhor de si e conseguir fazer tudo. E aí, eu acho que eles dão umas 2 semanas para você fazer o exercício. Por exemplo, são da semana 1 à semana 10. Então, na primeira semana, você tem, tipo, da semana 1 e a semana 2 para fazer o exercício da semana 1 e da semana 2. Ou, às vezes, 15 dias para fazer o exercício da semana 1, 15 dias para fazer o exercício da semana 2. Essa carga, eu acho, separada mais fácil do que a carga em si pesada de início, né? Que é vários materiais, várias videoaulas. Então, você tem um tempo ali, fracionado o que você tem para fazer durante a semana. Então, o primeiro ponto, a dinâmica de primeira a 10ª semana é muito facilitada. As videoaulas são curtas e tem algumas matérias que eu poderia falar para vocês que as videoaulas são muito longas, mas eu acho que gramática, linguística, essas matérias sim necessitam ter videoaulas mais longas e essas aulas mais longas são muito boas. Então, esse ponto, ok. Algumas matérias são videoaulas menores e algumas são videoaulas maiores. Depende muito do contexto, do curso que você vai fazer. No meu caso, é linguística e principalmente linguística e gramática, foram as matérias que tiveram maior videoaula, tipo assim, 40 minutos, 50 minutos. Mas se você sentar ali pra estudar todo dia, não fica pesado. Você assiste um pouco hoje, um pouco amanhã, aí vê o material durante a semana, depois que você terminou de videoaula, e, tipo assim, na sexta-feira, no sábado de manhã, você pega e resolve os exercícios. Não é uma carga pesada se você fracionar durante a semana. E sei também que tem semanas que é muito complicado. Tem semanas que é o caos. Eu sei disso, que eu passei por isso, teve semana que eu deixei acumular exercício. Aí você tem que correr atrás. Agora, vamos falar sobre as provas dentro da faculdade da Uniub. Você tem uma prova presencial e também uma prova online. A prova presencial você vai fazer de todo o conteúdo das 10 semanas que você estudou. Se você conseguiu uma boa nota nessa prova presencial, você não precisa fazer a prova online. Essa prova online é só se você ficar com 40% da média da prova, juntando com a sua nota das questões durante a semana, e você não conseguiu atingir os 60%. Então, se você tirou, tipo, 45,5, você vai poder fazer essa prova de recuperação online. Ok? Essa é a dinâmica das provas. Então, você vai juntar 45 pontos de exercício durante as 10 semanas e 55 pontos de prova, que é essa prova presencial. Juntando tudo, você tem que ter 60 pontos para passar. Menos disso, você tem uma prova para você fazer, que é online. Assim, aqui na minha cidade, né? Não sei como funciona nos outros polos. A próxima coisa que eu quero falar sobre a faculdade em si é o sistema de ouvidoria, o sistema que a gente manda as dúvidas e tal. Em relação aos professores, você tem como mandar um vídeo, uma imagem escrito dentro do próprio aplicativo da Uniub. É um aplicativo um dos mais fáceis que tem para quem quer fazer faculdade à distância. Mais fácil de mexer, mais fácil de você entrar lá e conseguir fazer, tudo lá tá explicado. Eu acho um dos aplicativos mais fáceis, porque eu já tive acesso a outros aplicativos e é horrível de mexer, horrível a didática de você achar o que você precisa, e eu achei que o da Uniub é bem organizado. Nesse ponto, eu super, concordo de vocês fazerem pela Uniub. Agora vamos lá. Tem o SAG dentro do aplicativo ou dentro do site que você entrar. E aí você pode digitar o que você precisa, mandar imagem e tal. E aí, eles demoram um pouco para responder. Demora, assim, de 7 a 10 dias. Então, se você tiver com muita pressa, você vai ter que esperar. Porque nessa questão de responder ao aluno, eu acho que a faculdade da Uniub poderia fazer um serviço mais rápido. Agora, em relação ao contato
professor, aluno, aí sim, os professores são ótimos, respondem muito bem rápido. Tipo, você manda um e-mail dentro do aplicativo pra falar de uma dúvida que você teve de alguma questão, de algum tema dentro da disciplina que você não entendeu, eles são muito bons pra responder rápido. E se você não entendeu, eles mandam áudio, eles são incríveis, assim. Eu não tive nenhuma questão com o professor que demorou pra responder, nem nada. A minha maior dificuldade é entre aluno e faculdade, não aluno e professor. Eu acho que deu pra entender, mas qualquer dúvida vocês deixam aqui. Outra coisa que eu queria falar é como eu me senti, né, fazendo a faculdade à distância. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu acho uma carga muito pesada pra você viver isso sozinha. Tipo assim, você tá na sua casa, você não tem ninguém pra compartilhar uma dúvida, a não ser o professor ali, né, no aplicativo, mas eu acho uma carga pesada. E você tem que ter um emocional muito, muito, muito forte, porque tem semanas que vai estar super corrida, sua vida super agitada, e aí você não vai conseguir fazer, e aí você não tem ninguém pra pedir ajuda. Agora, presencial tem, né, essa troca. Vamos lá, outra coisa. O material, às vezes, é muito extenso. E aí você não tem aquele tempo todo pra ler e tal. Como a minha faculdade é de letras, eu tinha muito livro pra ler. O que que eu fazia? Baixar o PDF e tentava ler nos meus horários vagos. Nossa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, tenho que arrumar casa, e aí eu tenho que estudar. Pega ali uns 10 minutos, 15 minutos, tenta ler o livro, ou se não, uma coisa que me ajudou muito foi audiolivro. Procurei no YouTube ou o aplicativo da Amazon, que também tem audiolivro. Você pega, e aí você pega e escuta o livro. Assim, quando você tem tempo, quando você estiver indo pro serviço ou não. Então isso me ajudou bastante a não pegar e ler, assim, os livros físicos e ficar horas aqui, porque às vezes eu não tinha esse tempo. Então a minha dica é, se a faculdade for de letras, tenta ouvir audiolivros pra facilitar a sua vida, se você faz uma faculdade à distância. Agora, em questão de material, eu acho os materiais incríveis da UniUB, que foi a faculdade que eu fiz, então eu tô falando da minha experiência. Eu achei muito, assim, são materiais incríveis, só que são muito longos, que poderiam ser resumidos, alguns não, alguns são incríveis, é completo e tal. Só que eu acho que pra quem tá fazendo a faculdade estando sozinho em casa, é muito complicado. Você tem que saber muito bem ter aquela disciplina de sentar ali todos os dias, ter um horário pra estudar. Tipo assim, você chega do serviço às 6, toma um banho, 7 horas até umas 8, eu vou ficar aqui sentada na minha mesa, eu não vou levantar. E eu vou adiantar no máximo, essas atividades, exercícios que eu tenho pra fazer. E tenha um caderno. Por mais que você faça uma faculdade à distância, muita gente acha que é só digitar ali no computador mesmo, não ter um caderno. Eu acho que o caderno é bom pra você reforçar o que você tá aprendendo. Então você sempre senta e escreve. Eu tinha vários cadernos durante todos os períodos, porque eu anotei muita coisa também. Eu fiz resumo no computador, como eu já mostrei aqui pra vocês, em vários estudos de blogs. Eu também faço muita anotação no Notion, porque eu tenho uma tática e às vezes ajudo vocês. Eu faço o resumo no caderno. O resumo do resumo, gente, é uma coisa simples. Tipo, conceito, é isso e ponto. Agora, no computador, eu já fazia um resumo mais elaborado, porque na hora que eu fosse precisar desse resumo pra dar aula, pra falar de algo muito específico, de algum livro assim, eu já tenho ele no computador. E além disso, as questões da UniUB, você consegue copiar elas e colar, tipo, no Word. Porque na hora que eu fosse fazer a prova, durante ali, faltando uma semana pra fazer a prova, eu fazia essas questões no Anki. Eu já falei do Anki aqui várias e várias vezes também, que me ajudou bastante. Então, eu pegava, copiava essas perguntas no Word, e do Word eu passava pro Anki com a resposta. Aí durante a semana, ali, pra você ter fácil revisar a matéria, eu fazia isso. Então, eu usava muito o caderno para fazer conceitos básicos ou alguma dúvida muito específica que eu tinha que contar para o professor, eu anotava primeiro no caderno e depois eu falava com o professor. Segunda coisa, o resumo digitado. É prático, só que você tem que ter tempo para ficar ali digitando. Eu acho o caderno muito mais rápido. Assim, né? Eu tô aqui pensando e eu escrevo muito mais rápido. O conceito, o resumo, na verdade, digitado, ele é bom pra você ter guardado ali pra fazer dar aulas futuras ou outras coisas assim. Então, eu fazia isso. E também usava o Anki pra refazer as questões e também deixava as questões fáceis assim no computador. Tipo, pegava, copiava e jogava no Anki. Então, esse foi o meu método de estudos, mas às vezes pode ter outro que facilita pra vocês. E só que eu fazia esse digitado só pra me dar aula e depois saber exatamente o que passar pros alunos. De algumas matérias. Nem todas eu fazia isso. As matérias que eu gostava muito, ou algo muito específico, como gramática e linguística, eu tenho esses resumos no computador, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu acho que essa é a última, porque o vídeo também já tá ficando muito longo. Eu gostei bastante de fazer a faculdade. O suporte aqui do polo foi muito bom pra mim. Mas tem alguns polos que, né, pode demorar, depende muito da cidade que você mora. Mas a minha experiência é, se você tem muita disciplina, você tem muita vontade de fazer aquilo, se você tem muita garra, eu acho que quem faz faculdade à distância, ela merece, a pessoa merece muito mais mérito de quem faz uma faculdade presencial. Porque ali é você e você. Você tá lutando com você mesmo. Só. Não tem ninguém ali lutando com você.
é seu emocional, é a sua vida, é a sua disciplina com você mesmo. Então, eu acho muito incrível quem faz a faculdade à distância. Pra quem não sabe, eu fiz a minha colação de grau essa semana, e por isso que eu esperei acabar todo o processo pra vir cá falar com vocês. E aí, outro detalhe, antes de eu acabar. Eu gostei muito de fazer a faculdade à distância. Foi uma experiência difícil e inovadora pra mim, pra minha vida. Foi algo que eu me dediquei muito, como vocês podem ver em diversos vídeos no canal, onde eu estudava muito, 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 muito mesmo. Então, e foi a faculdade à distância que fez eu conseguir o serviço que eu tenho hoje, né? Eu sou professora. Então, se você quer muito isso e você não tem outro meio de fazer, eu indico muito a faculdade à distância. Ah, Bia, mas eu tenho outros meios, mas eu prefiro fazer à distância. Então faça, mas se dedique. Pegue ali um tempo, todos os dias. Faça, entendeu? Mas você tem que ter o tempo de estudar. Porque não adianta você fazer a faculdade e chegar no dia de entregar as questões, você pegar e jogar tudo no chat e responder. Não, gente, você não tá aprendendo, você tá desperdiçando seu dinheiro, entendeu? Então, eu acho muito importante você se dedicar àquilo que você se propôs a fazer. Independente do curso, independente, né, daquilo que você quer seguir pra vida, faça aquilo bem feito que você tá fazendo hoje. Ah, hoje eu só consegui estudar 5 minutos. 5 minutos, que bom. Ah, hoje eu consegui estudar 10, que bom. Começa sempre assim, de 5, 10, depois 15, 20. Daqui um dia você vai estar estudando 1 hora e meia, 2 horas seguidas, que eu já consegui. Sempre começava com menos tempo e depois eu ia acrescentando tempo, né, durante todo o período da faculdade. Então, você consegue, sim, estudar várias horas, ou 1 hora por dia, depende muito do seu contexto, da sua vida, e caça meios de facilitar isso pra você, mas que isso vire um hábito de estudar. Hoje eu consigo sentar na minha mesa e estudar 2 horas seguidas? Consigo, porque eu fui aprendendo isso ao longo da minha caminhada, da minha trajetória fazendo a faculdade de letras. Outra coisa também, e que agora eu vou dar um conselho assim, pra vida, tenha paciência com você mesmo. Cuide da sua saúde mental, porque é um trajeto sozinho, entendeu? Isso é muito importante, que eu aprendi a fazer isso também. Agora, pra finalizar, eu fui aqui, meu agradecimento a vocês por ter participado um pouco da minha formação acadêmica, de ter assistido meus vídeos, de ter feito, assim, um pouquinho parte da minha trajetória. Eu gostei muito de compartilhar com vocês. Como vocês sabem, agora eu faço uma faculdade presencial e também trabalho. Então, assim, aqui fica o meu relato e meu agradecimento a vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a faculdade à distância, que eu puder ajudar vocês, podem deixar aí nos comentários. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma. E não esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.